Boa noite a todos. Todos e todas, né? Tem alguém de primeira vez? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É com muita alegria que a gente preparou e programou de falar sobre... Ou você chega mais perto, não vai mais. sobre o planejamento reencarnatório. E a gente tem um tema muito rico para a gente abordar, e como foi posto, né, não por acaso, essa leitura inicial sobre a vinda dos pequeninos, né? A mensagem do Emmanuel fala sobre a importância do cuidado para os que virão, né? E que cabe a gente, né, entender um pouco desse pedido que Jesus fez. Ele deu uma mensagem, uma passagem do Evangelho, e o Emmanuel fez um esclarecimento em cima disso, né? O planejamento reencarnatório é um tema bastante comum de se falar na doutrina espírita. Ele se encontra na parte do Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra da codificação. Eu vou mostrar aqui, a gente está sem projetor hoje, não vai dar para ver, mas é o Livro dos Espíritos. Ele se encontra no capítulo 7, que é a parte que fala da volta do espírito à vida corporal. Só esse tema daria uma explanação de muitas coisas, né? A volta do espírito à vida corporal. Ele está dizendo que a nossa verdadeira realidade é espiritual. E quando a gente volta à carne, a gente reencarna. A gente é ligado à carne, então a gente assume uma identidade, uma personalidade. E a partir desse conjunto de situações, a gente tem um planejamento reencarnatório, né? Quer dizer que não se trata de um processo aleatório, solto, como muitas doutrinas acreditam, né? Que o nosso destino estaria sem conexão com um certo planejamento. E a gente vai ver que esse planejamento ele acontece de uma forma muito clara, e a gente participa ativamente desse processo, né? De que forma? O nosso livre-arbítrio ele é exercido antes da reencarnação. Esse planejamento, tem muitas obras que falam sobre o planejamento reencarnatório, né? As obras subsidiárias, que são as obras que foram trazidas principalmente por Chico Xavier, né? na psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Divaldo Vieira. E uma das principais que a gente tem ali, o detalhamento desse planejamento reencarnatório, é na obra Missionários da Luz, que é a obra do André Luiz, né, a escrita do André Luiz, a psicografia de Divaldo Vieira e Chico Xavier. Nós temos ali o detalhamento de todo esse processo antes do espírito retornar. Na verdade, quando o espírito está sem o corpo, sem a sua veste corporal, ele está no intervalo entre uma encarnação e outra. Esse período ele é conhecido como erraticidade. O espírito está errante. Ele está sem essa veste, mas ele está revestido do perispírito. Por isso que ele tem forma. Por isso que os médiuns, né, os animais, veem o espírito com a forma que ele tinha. Eles veem o perispírito dele. Porque o nosso espírito ele ainda não é conhecido, né? A natureza dele ainda não foi revelada para a gente. Ele é descrito como um clarão, como uma chama, mas a verdade é que a gente ainda não conseguiu entender o que é o espírito. A gente sabe que ele tem individualidade, que ele tem inteligência, né? Que ele foi criado em determinado momento por Deus para gozar de toda a sua capacidade. E a gente se encontra em determinados momentos de evolução na carne, né? Porque é na carne que o espírito avança, ele progride para chegar até Deus, né? A doutrina espírita é clara, dizendo que a gente é criado simples e ignorante.
ou seja, com a mesma capacidade, né, para chegar até Deus. A gente faz caminhadas ao longo desse período e ocupa várias posições sociais, ora na pobreza, ora na riqueza, ora como homem, ora como mulher, enfim, outros gêneros inclusive. Porque esse processo a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, né? O Davi citou a capacidade nossa intelectual e a gente está no auge, a gente está no máximo dessa capacidade intelectual. No momento que a gente tem tecnologia, a gente tem potências, né? Está aí a indústria bélica, que não desmente a gente, né? A tecnologia que existe, mas a gente ainda tem pouca moralidade, né? O que é moralidade? A capacidade ética para a gente exercer o nosso livre-arbítrio. Nós ainda não temos essa capacidade plena para exercer o nosso livre-arbítrio, porque ela ainda esbarra muito no nosso personalismo, no egoísmo. Então são falhas ainda para o espírito. Então ele precisa retornar ao corpo, e principalmente para corrigir o que ele lesou na justiça divina. Então o planejamento reencarnatório, ele segue alguns princípios. E que princípios são esses? No livro dos Espíritos nós temos as leis, né? Temos as leis morais, né? Uma delas é a lei do progresso. Essa lei do progresso ela é uma lei contínua, porque nós somos destinados à felicidade. Porque Daniel está falando uma coisa assim complexa, né? E difícil de entender. Se eu sou destinado à felicidade, por que nós estamos vivendo um momento muito difícil? É uma boa pergunta, né? Por que está tendo tanto sofrimento? Por que está uma pandemia, né, assolando aí? Tem uma outra lei que processa essa lei de progresso. Que quando a lei de progresso ela não se cumpre de uma forma regular, opera a lei de destruição, que também é uma dessas leis. Mas não existe só essas duas. Tem a lei de trabalho, tem a lei de sociedade, a lei de convivência. E cada lei dessa, ela tem muitos responsáveis. São os espíritos que já chegaram num nível bastante elevado e que operam esse processo para Deus, né? São inteligências, né? O André Luiz, ele vai descrever muito bem esses espíritos nesse livro aqui, ó. Vou até mostrar para a câmera, né? Chama Evolução em Dois Mundos. É um livro muito interessante, né? Um livro secundário também. Nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele descreve os engenheiros siderais, aqueles que cocriam junto com a providência divina. Eles assumem responsabilidades tão grandes que eles nos acompanham durante muito tempo, muitos séculos, inclusive milênios, né? Alguns muitas vezes se tornam nossos anjos guardiões. E tem aqueles que acompanham uma humanidade inteira, que acompanham uma sociedade, que acompanham um país, um continente, de tanto conhecimento que ele acumula, de tanta responsabilidade que ele vai adquirindo. Esses já não precisam de retornar à carne. Eles não precisam de estar espiando e provando que eles aprenderam. Eles executam a lei, eles operam a lei de progresso, né? Eles cocriam junto com o Criador. E a gente vai ter lá no livro Missionários da Luz um exemplo de um planejamento reencarnatório que é o reencarne do Segismundo. O Segismundo é um personagem, né, que foi colocado por André Luiz, da qual ele participou desse processo. O André Luiz é aquele médico, né? Hoje nós já temos isso de uma forma bastante clara, tem muitos espíritas dizendo, e algumas obras até, dando essa autoria de que ele foi o Carlos Chagas, aquele médico infectologista, né, que estudou e desenvolveu a cura, né, para Chagas. E aí foi criado, foi dado um pseudônimo a ele, né, para ele não ser reconhecido, porque na época houve problema com outro autor espiritual que a família queria o direito autoral, né, que no caso era Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos assinava Humberto de Campos, já desencarnado, a família dele entrou com uma ação contra o Chico Xavier, contra a FEB, né, para ter acesso, né, a uma parte daquele dinheiro, e o próprio espírito, né, mudou de nome, ele adotou o pseudônimo de Irmão X.
o André Luiz, prevendo isso, né, antecipando essa situação, foi e alterou o seu nome para ele assinar como André Luiz. Então, para não ser reconhecido e não gerar um desgaste, né, para as obras que ele estava sendo convidado. No livro Missionários da Luz, nós temos ali uma semana de trabalho do Espírito. Ele acompanha os projetos reencarnatórios. Porque assim, tem um espaço no Nosso Lar, que é aquele primeiro livro, né, que depois se tornou um filme, que tem um espaço ali físico, né, espiritual, em que esses engenheiros, geneticistas, biólogos, eles constroem os órgãos, eles planejam como é que vai ser, de acordo com a história que aparece ali. Segismundo tinha um pai e uma mãe encarnados, né, que iam recebê-lo. E por que acontece o processo de reencarne nele naquela família? Tem a ver com a afinidade dele, com as existências anteriores que ele precisava passar, né? Mas ele tinha que ter autorização para ele vir. A mãe dele teria que deixar, o pai também teria que deixar para não acontecer um aborto, né, um aborto espontâneo. E nós temos ali toda a descrição do processo, desde o processo da ejaculação do pai, né? Ali aparece o espírito que acompanha ele, o mentor, o Anacleto, ele irradia, ele dá um passe, né, magnético no esperma, que vai ser o esperma mais que tem mais potencial. Então ele chega mais rápido no óvulo. Ali tem essa descrição do momento em que ele faz essa caminhada, de tão detalhista que é o livro, né? É tão incrível esse livro. E ali esse esperma, né, vai se tornar um gameta no momento da fecundação. Na fecundação acontece a ligação do espírito ao gameta, né? Esse espírito vai diminuir de tamanho para caber dentro daquele... Como que assim, é quase inacreditável pensar nisso, né? Sem a obra. Sem essa obra a gente fica assim, nossa, como é possível isso? Uma viagem completa. Chico Xavier ele sofreu muito com isso. Eu não sei se vocês sabem, mas ele duvidou. Emmanuel fala um momento em que ele fala como é que é isso, né? Aí o Emmanuel fala assim, peraí, então eu vou te fazer o seguinte, vou te levar lá. O Chico, desdobrado durante o sono, vai no Nosso Lar ver como é que é esse processo. O Valdo Vieira também. Então, o Valdo Vieira tem um momento que ele descreve isso. Então, geralmente as obras espíritas mediúnicas, elas são assim. O médium é levado para esse processo, né, dias antes, meses antes, para ele conhecer essa realidade, para ele melhor descrever essa situação. Isso também aconteceu com o Divaldo. O Divaldo conta isso nas lives dele, né, tem um canal lá no YouTube, todo mundo segue. Mas Ivone também, Ivone do Amaral Pereira. Então, Chico participou desse processo. Ele viu. Aí você vai falar assim, Daniel, os espíritos estão à nossa volta, eles sabem, eles participaram ali da relação sexual, não. Eles tiveram esse cuidado. Né? No momento da relação, eles saíram. Inclusive, protegeram aquele casal de outras entidades que estavam querendo participar daquela cena, né? Que são aqueles desequilibrados, que são atraídos, enfim, pela nossa faixa de pensamento. E aí eles, depois que terminou o ato, sim, ele fez a irradiação no esperma e aí aconteceu a fecundação. Mas tem todo um processo da escolha, né, do órgão, né? Que órgão que ele vai ter, como é que vai ser a forma do corpo. Ele vai falar de fenótipo e genótipo, né? Do fenótipo, como essas características externas, né? Aparência, né? Cor de pele. E genética, essas habilidades hereditárias, né? Que tem. Então, nesse livro aqui, ele descreve isso de uma forma muito clara, assim, muito detalhada. Chega a ser impressionante a descrição que ele deixa. E ele vai falar como é que eles conseguem fazer esses órgãos espirituais. Como é que eles ideoplastizam esses órgãos. O espírito participa ativamente desse processo. Né? Ele tem o livre-arbítrio, no caso Segismundo tinha. Ele tinha mérito para participar e falar assim, eu quero assim, eu quero mais ou menos assado. Mas nem sempre é assim. Por que nem sempre é assim? Porque quando a gente está em expiação,
né, quando a gente não tem tanto bônus hora, que é hora acumulada no bem, vem mais como algo deliberado, né? Por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, nós temos casos ali de obsessões complexas, muito complexas, e aí tem resgate de espíritos que estão há muito tempo sem vir para o corpo, que é o caso, por exemplo, do espírito, eu já até contei isso algumas vezes, mas é muito impressionante, que é o Marquês de Sade. O nome do livro, Sexo e Obsessão, ele se dá por causa de uma palestra que o Chico e o Bezerra de Menezes, que é um dos dirigentes dessas tarefas, que ele faz essa palestra em homenagem ao resgate desse espírito. Porque é um espírito tão difícil, ele está há tanto tempo numa situação de desequilíbrio, ele se tornou um senhor de uma região no Brasil. Ele se tornou responsável por um local, por uma cidade, que vibra nessa faixa vibratória. Então o livro, a gente recomenda a leitura dele, né, para entender melhor. E quando um espírito desse vem, tem toda uma equipe que vai amparar, né, esse processo, mas ele não vai participar da escolha dos órgãos dele, ele vai ter uma vida rápida, porque o seu perispírito está muito lesado. Ele está lesado porque o desequilíbrio que ele se encontra deteriorou as faculdades anímicas dele. Né? Aquela faixa de pensamento, numa vibração bem baixa, acaba lesando o organismo. Né? E também as atividades que ele tinha, os excessos, os vícios, acabou lesionando. Então ele teve uma reencarnação curta. O Divaldo Franco tem uma live no dia 30 de março, se não me engano, do ano passado. Ele fez uma live, está lá no canal dele, da Mansão do Caminho. Ele vai falar desse livro, ele vai falar que ele conheceu, inclusive, em desdobramento, e conheceu também o espírito encarnado que veio do corpo. Ele teve acesso, né? Inclusive ele está vivo. Nós temos ali, assim, ferramentas na doutrina espírita, né, na doutrina dos espíritos, que já não deixam mais dúvida sobre esse processo. Porque há muito tempo a gente anseia por esse conhecimento, né, essa forma. Só que tem etapas para a gente ter acesso a isso, né? A gente tem etapas para poder merecer e também para poder entender esse nível de conhecimento. E tem a ver com o nosso mérito. A humanidade chegou num momento de transição planetária. E aí outro livro que eu quero apresentar a vocês é esse aqui, ó. É o mais novo livro do Divaldo Franco, com o Manuel Filomeno de Miranda, né, o último livro. Saiu, acho que foi em novembro, se não me engano. É No Rumo do Mundo de Regeneração. O Manuel Filomeno de Miranda é um autor espiritual, ele continua trabalhando, quer dizer, ele está no intervalo entre uma encarnação e outra. Só que ele foi espírita numa encarnação, da última encarnação dele foi médico também, né? E ele continuou trabalhando imediatamente. Assim que ele desencarnou, assim que ele partiu para o plano espiritual, ele continuou trabalhando. E aí a gente já está no nível que ele conheceu também o Divaldo Franco. Então havia já uma afinidade muito tranquila para isso se dar. Então as obras dele descrevem detalhamento sobre... A gente vai ter respostas, por exemplo, por que um nasce numa situação e o outro nasce em outra. É o planejamento reencarnatório. Mas assim, Danielson, esse planejamento reencarnatório ele é fixo? Fixou aquela pena do destino ali e acabou? Não. O planejamento ele é mais um norte do que de fato algo fechado. O planejamento reencarnatório ele acontece com base em diretrizes, né? Algo vai acontecer em determinados momentos. O espírito pressente, porque quando a gente volta ao corpo a gente esquece. A gente esquece porque às vezes é doloroso saber o que a gente foi ou fez. Porque quando a gente encontra alguém que a gente tem pendências, é muito difícil. A gente o planejamento reencarnatório ele obedece a algumas diretrizes, mas elas são brandas, elas vão sendo abrandadas. A misericórdia divina, ela nos poupa muito as dívidas. É como se a gente pagasse a prestação a juros muito, muito suaves, muito tranquilos. Né? A gente tem a vida inteira para pagar, Deus não tem pressa.
Acontece que, como a humanidade toda está evoluindo, a gente precisa acompanhar esse progresso moral. E quando isso não acontece, a gente fica um pouco para trás. Só que a gente não é esquecido. Tem outros que vão assumir essa tarefa conosco, que vão estar ali nos cativando, nos auxiliando, e é possível retomar esse planejamento e mudar ele. É preciso mudar esse planejamento, ele é modificado a maioria das vezes. Por exemplo, eu tive um período em que eu teria que vir como psicólogo. Hoje eu sou psicólogo. Aí você vai entendendo por que você vai seguindo aquele caminho, né? As coisas vão fechando, vão afunilando para você ir fazendo aquelas escolhas. Isso é planejamento reencarnatório. Você vai obedecendo aquelas coisas. Só que quando a gente é teimoso, quando a gente faz as coisas à revelia disso, a gente vai tendo menos suporte. Porque aqueles que nos acompanham, né? Desde a colônia espiritual, a gente é vinculado a uma colônia espiritual. E quando a gente retorna, a gente tem sempre assistência, a gente volta, né? Eles sabem da nossa vida, sabem tudo. Então, se eu tive um planejamento para viver, para ter 100 anos de energia vital em mim, né? É bem provável que eu vá desencarnar durante esse tempo. Bem provável, porque se eu seguir a risca aquele planejamento, as coisas vão acontecer daquela maneira. Porque os nossos órgãos, eles estão programados com aquela carga X de energia. Aquela energia vital que está ali, ela é um armazenamento. Só que se eu faço bem, eu posso modificar isso, eu posso ter moratória espiritual. O que é moratória? Teve uma certa ocasião que Chico ficou muito doente mesmo, né? E aí ele sempre contou aquela história de que ele tinha uma dor muito grande no coração. Ele tinha ajudado uma pessoa, uma menina, né, que tinha paralisia. E aí ele visitava a casa dessa família e ela não conseguia falar, ela tinha paralisia, né? Então ela não conseguia falar. E Jesus, uma vez ele falou assim, fala Jesus. E ela não consegue dizer totalmente, fala Jesus. E ele fica alegre, né? E passa um tempo. A mãe Aí ele lembra da história, né? E aí a mãe fala que ela havia desencarnado. Chico fica, né, um pouco triste e tal, e faz prece por ela. Ele, em determinado dia, ele está doente. Ele está de cama, né, muito doente, e aí um espírito muito iluminado vem visitá-lo 3 vezes, uma vez por semana, né? Durante 3 semanas, vem, aplica um passe, né, irradia essa área do coração dele. Ele sente um alívio ali, e aí ele vai tentar falar com ela, e ele está meio ruim, e ela vai embora. Aí na terceira ele fala, deixa eu saber seu nome. Ela não fala nada, ela só fala Jesus. A gente não sabe, né? As pessoas que a gente ajuda, a gente não tem ideia da condição que ela está, da condição espiritual, e não dá para saber. Falar assim, até alguém em uma situação de rua, às vezes aquela pessoa está mais evoluída que qualquer um aqui, porque ele pediu aquela aprovação. Ele pediu aquele planejamento. Ele estava preparado para aquilo. Então não tem acaso, né? E aí esse espírito vai falar para Chico Xavier que ela o preparou para uma angina que ele teria, porque o planejamento dele previa esse processo. E ele tinha aceitado passar pela doença, né? Porque a doença abrandaria o que ele havia feito, né? O que ele havia lesado naquela situação. Então, de fato, ele teve moratória. E foi tão forte que depois a equipe, né, Bezerra de Menezes e outros disseram para ele que ele teve muito mais tempo do que ele teria aqui. Porque a obra dele era tão grande que ele não poderia desencarnar já naquele momento, né, aos 60 anos, por exemplo. Então ele viveu muito mais que isso. E é assim que acontece, às vezes chegam pessoas à nossa volta e que a gente estava doente, mas o planejamento daquela outra pessoa nos favorece. É como um filho que vem. A mensagem inicial que chegou falou que a gente não deve desamparar os que vêm até nós, né? Que a gente é preciso construir recursos, né? Hoje a gente já vê políticas públicas que destinam dinheiro. Olha o quanto a gente já evoluiu. Há políticas públicas que destinam dinheiro para diminuir o abandono, né, que favorece a adoção. São avanços da humanidade. Tem muito que melhorar? Tem. Sempre tem que melhorar.
né? O nosso sistema de justiça ainda, ele reflete muito a nossa individualidade. Ele não consegue olhar a vida futura, mas ele vai olhar um dia. Né? Esse reflexo, ele segue essa lei de progresso. Porque, na verdade, esses benfeitores reencarnam. Eles reencarnam conosco e vêm assumir tarefas juntos. E eles vão dar essas diretrizes. Né? Nesse momento da pandemia, por exemplo, nesse livro aqui, no Mundo de Regeneração, o Manuel Filomeno de Miranda diz claramente o porquê da pandemia. Né? Ele não fica citando dúvidas, ele deixa claramente que tem a ver com os flagelos, né? Os flagelos destruidores. Porque foi preferível uma terceira guerra à pandemia. Porque a terceira guerra mundial, com a tecnologia que a gente tem, com a tecnologia biológica que seria usada, né, está fazendo avançar um outro sistema, né? Está fazendo a gente desacelerar, a gente fazer um cuidado, pensar no outro, planejar o retorno à vida espiritual. Porque hoje estamos reencarnados, mas quem é funcionário público, quem trabalhou durante muito tempo, passou pela aposentadoria, sabe que tem que se preparar para ela. Né? Ele trabalhou durante muito tempo naquela situação. Então ele também tem que se preparar para essa aposentadoria. No caso do espírito encarnado, ele também tem que preparar para o retorno. O espírito, quando vem, ele se prepara. Mas para voltar, ele também tem que se preparar. A gente precisa saber lidar com a morte. E a morte está dada. A pandemia está deixando claro isso, né? A morte está dada, é possível. Mas quantos não estão tendo moratória espiritual? Que estão assumindo novos planejamentos, estão refazendo os seus planejamentos e estão tendo a cura, sem saber. Estão querendo se melhorar, estão querendo buscar ajuda, ser útil. E a espiritualidade está atenta. Ela está operando nesses processos, ela está fortalecendo o sistema imunológico. A gente não está aqui para diminuir a pandemia, não é isso. Né? Mas a intervenção divina, ela acontece. Né? Acontece de uma forma que a gente não tem acesso e nem tem controle. Porque eles agem nos bastidores, sem levantar bandeira, sem falar de política. Quem trabalha no bem não faz essa questão partidária. Eles têm uma posição que é a vida. Porque eles sabem que nós estamos atrasados. E que o esforço deles vai render mais rápido a regeneração. Nós conseguiremos entrar no mundo de regeneração mais rápido. Porque na realidade era para a Terra já estar regenerada. Pelo planejamento, né, dos processos, a gente já cumpriu esse tempo. O Espiritismo já veio, as doutrinas do Cristo já veio. Por que a gente ainda não segue o que o Cristo disse, exemplificou? Por que é tão difícil modificar fazer essa reforma na vida? Né? Não é a nossa teimosia, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Jesus fala que as montanhas estão em nós. As montanhas estão em nós, porque abrir mão dessa posição que a gente fica, muitas vezes é o mais difícil. E é difícil, né? E eles sabem, esses que fazem o planejamento reencarnatório, e que nos auxiliam, que nos acompanham, eles sabem porque a gente erra na mesma coisa. Muitas vezes a gente erra na mesma situação, em muitas vidas. Tem uma passagem que o Haroldo Dutra fala, né? Se a gente parasse para pensar na vida, umas 3, 4 reencarnações, ficaria de choro. Porque a gente erra na mesma coisa. E a gente volta com as mesmas pessoas, só que no corpo diferente. E a gente esquece, mas quando dorme lembra, né? Aí fica aquela intuição, nossa, aquela pessoa, não sei por que ela fez isso. E a gente às vezes não perdoa. Não se liberta, né? Porque perdão é uma libertação. Mas a nossa posição no mundo, a nossa posição, né, de homem, de mulher, a nossa personalidade, ela traz um desafio. Porque a gente precisa desprender dela. Para o espírito viver, o nosso corpo precisa morrer. E para o espírito vir, ele também morre, porque ele perde as faculdades que ele tinha. E é tão difícil estar encarnado, né? A gente sente fome, tem que trabalhar, a gente chora. O espírito, ele tem essas faculdades fáceis, ele pode circular para onde ele quiser, né? Ele pode transitar, ele só não pode sair de uma zona umbralina e ir para um mundo superior. Ele não tem como. Tem um filtro, né? A zona umbralina é um filtro que separa os superiores dos inferiores. Mas a gente está nessa psicosfera de pensamento que é em volta. Por isso que a gente é tão tentado a errar. E também outra coisa, né, que a gente precisa ter que aqueles que estão no caminho, né, ainda não estão no caminho do bem,
eles são filhos de Deus. Eles não têm a sua essência má. Eles não são maus por natureza. Eles estão numa condição. Eles estão mal e deixarão de estar quando eles entenderem a verdade. E é isso que Jesus se refere, né? Quando ele fala que enquanto houver uma ovelha ou mais perdida, não terá cumprido o reino dos céus. Porque todos estão sob a responsabilidade de Jesus. Né? Sobre os ombros de Jesus repousam mais de 20 bilhões só na terra. Ele é responsável por outros mundos, assim como as obras dizem. Então a gente precisa se ajudar. E eles estão vindo, eles estão reencarnando. Quer dizer, eles estão, nesse momento, muitos estão ouvindo, né, essa palestra, eles são convidados a estarem nos centros, a conhecerem as suas famílias, poderá ser de nós aqui, né? Será que não? Eu acho que sim. Então, eles vão nos acompanhar por um tempo, eles vão testar um pouco da nossa paciência. E às vezes eles não querem, não quero porque ele não vai me cuidar. Eu não vou ser bem cuidado, né? E aí acontece, às vezes, os abortos espontâneos. Porque o espírito não quer. E como ele rejeita, rompe, né, aquele liame ali que dura 5 dias, né, para poder abrir de fato o processo. Nós temos muito conhecimento na doutrina, mas é difícil porque a gente precisa modificar isso dentro da gente. E quando a gente vivencia o Evangelho, a gente é testado assim, de uma forma contundente. Porque o Cristo disse, né? O Cristo ele vem anunciar e vem reafirmar o que os profetas anteriores haviam dito. E ele vem cumprir o que foi anunciado por Elias. Quem era o enviado e quem era o Messias? Era aquele que ia reinar para os poderosos? Não. Tanto é que os hebreus, né, estão brigando até hoje. Eles foram exilados de Capela, os livros o livro Exilados de Capela, o livro A Caminho da Luz, dizem claramente que os primeiros exilados desse planeta que se chama Capela, na verdade é uma constelação, né, que fica no Cocheiro, eles saíram de lá quando eles estavam no final do processo de transição, de regeneração, de provas e expiações para regeneração, que é o que está acontecendo agora na Terra. Eles foram exilados para mundos primitivos, que no caso era a Terra naquele período. Naquele período paleolítico, né, eles começaram a ser enviados para outro mundo. O Adão, né, que está na Bíblia, é um desses espíritos. E aí, como foi contado em vários meios, né, ficou personificado no homem, assim como a teoria do Lúcifer, né, aquela do anjo decaído também, que brigou com Gabriel, também essa memória que ficou, como se tivesse sido expulso, mas na verdade ele não foi expulso, ele não acompanhou o progresso. E aí ele formou novas sociedades, ele favoreceu os egípcios, por exemplo, eles tiveram contato com os egípcios, mas os egípcios já estavam aqui, né? No livro A Caminho da Luz, fala já viam esses quatro troncos, né? De base de raça, né? Os africanos, os hindus, os egípcios. Eles já estavam aqui fazendo esse processo. Quando chegou os hebreus, e que eles tinham essa ascensão, né, de esse conhecimento intelectual muito grande, mas o corpo dele ainda não suportava isso. O corpo dele ainda não tinha essa habilidade. É como se fosse mergulhado no corpo. Então ele não tinha. Então ele começou a dominar os que estavam aqui. Por isso das mitologias, né? Temos lá vários deuses, não tem? Cada homem daquele ali tinha uma personificação, porque eles eram entendidos como deuses, eles tinham poder, eles sabiam de muita coisa. E aí muitos voltaram para a capela, alguns não voltaram, eles estão aqui. Aí depois vieram os arianos, né? Os arianos fizeram guerra, fizeram a Segunda Guerra Mundial, não aceitaram, né, a separação entre os judeus, né? Jesus era judeu, então não aceitaram esse processo. Então até hoje guerreando. A gente tem, Divaldo Franco fala numa live, né, e ele fala claramente que está havendo uma guerra espiritual nesse sentido. Desses que estão teimosos ao progresso, eles estão resistentes ao progresso.
E a gente vê, a gente sofrendo muitas vezes, né, os ataques espirituais, as perturbações. Mas aí o Espiritismo, né, Jesus pede para ter paciência, é difícil, porque eles atacam. Então a gente tem que saber se defender. Como é que a gente se defende disso, se não pelo bem, pela caridade? Porque se a gente revidar do mesmo jeito, a gente perde o equilíbrio. Quando a gente perde o equilíbrio, eles tomam conta. E eles nos acompanham. Eles vêm ao centro também, né? Primeiro eles fazem assim, nesse livro que escreve bem, né? Nos livros, de modo geral, do Manuel Filomeno, ele descreve os ataques espirituais. Porque hoje eles são os algozes, né? Mas nós já fomos os algozes. Hoje a gente é vítima. Então troca as posições, por isso tem que haver o perdão. Então não são ataques aleatórios, são dívidas que a gente acumula nas encarnações. Por isso que os planejamentos encarnatórios eles levam em consideração, muitas vezes, para nos esquecer. Tem um caso muito curioso que psicografia de Ivone Pereira e a escrita do Bezerra de Menezes, Trama da Obsessão. Ele vai descrever um índio, né? O livro é da década de 80. Ele vai descrever um índio que se chama Peri. Ele foi dado esse nome para ele não ser conhecido. Ele se escondeu nessa roupagem indígena. Não que ele fosse evoluído, não se trata disso, né? Mas ele foi esquecido ali, ele foi colocado naquela roupagem, porque se aqueles que o haviam vingado dele achassem, iam levar ele para um lugar difícil, porque ele tinha sido líder desses rebeldes em outros momentos. Então, é mais complexo do que a gente imagina, esse planejamento. Então, a gente não tem ideia, né, da grandiosidade e tem um planejamento absoluto. Absoluto. Não tem nada fora do lugar, nesse sentido. Só que quando espíritos desses são belicistas, né, que são contrários ao Cristo, vêm, eles podem fazer estragos muito grandes, né? Eles podem fazer guerra. E depende, reencarna 2, 3. Eles comandam nações, pode ter uma guerra mundial. E é o que aconteceu, né? Os líderes reencarnaram, estão aí, né? E aí sempre os que estão nas trevas querem ter líderes no poder, né? Estão no sistema econômico, no sistema financeiro, estão nos mercados financeiros. Por que a gente não consegue acabar com a droga, por exemplo, com a prostituição? Porque eles exploram essas coisas. Exploram de uma maneira que colocam juízes, promotores para defender as causas. Hora ou outra tem sendo solto um bandido, né, incriminado. E aí eles manipulam as coisas. E a misericórdia divina, ela respeita inclusive o mal. Deus coloca até limitação no seu poder. Jesus poderia falar, não, acabou com isso, mas daí o livre-arbítrio. Jesus convoca a gente ao caminho do bem. E ele espera a gente. Só que nesse caso, o Daniel está falando, então não vai acabar, vai ser indefinido. Não. Se eles não acompanharam o progresso nesse momento, eles vão ser destinados ao mundo primitivo. Que é o que já aconteceu, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, muitos já estão sendo direcionados, né? Convidados a ir para outros mundos. Talvez não primitivos, mas mundos menos avançados que o nosso, ou em prisões também. Como é o caso de um grande líder aí, que foi para Plutão, né? Ele está preso, né, no Plutão, até para ele ser escondido dos outros, porque se ele fosse achado, né, pelos que ele torturou, seria muito difícil, né? Ele seria, né, não acabaria aquela situação. Então, esse planejamento ele respeita as coletividades também. Ele não é só um processo individual. A gente precisa se apropriar desse conhecimento e saber como que a gente pode operar no nosso planejamento encarnatório. Como é que a gente pode modificar isso? Dá para ter acesso? Dá. Né? Entrando em contato com nações de guardião, fazendo prece de manhã, a intuição vai vir. A leitura nos ajuda a conectar com esse processo.
E as coisas às vezes acontecem sem a gente esperar. Isso é o que Jesus falou, né? A cada dia basta o seu mal. E a gente precisa desenvolver essas virtudes. Quando ele fala lá para os seus apóstolos, né? Não leve nem ouro nem prata. Porque você não... E ainda se você ficar hospedado na casa de alguém, e se alguém não te receber, sai fora. Não é à toa, não é por acaso. Porque Jesus ele anteviu essas coisas. A vinda dele modificou a realidade, né? Porque ele convida a gente a fazer essa mudança. Quem está explorando o mal e quem ganha com isso muito dinheiro não quer deixar de ganhar, né? Não quer ter seus súditos, seus líderes. Jesus nos convida. E quando um desses sai do posto, né, eles vão tentar colocar outro, como foi no caso do livro Sexo e Obsessão. O Marquês de Sade, né, que na verdade o nome dele é Donatien Alfonso. Até isso o livro fala, né? Fala a encarnação dele, o período, é muito descritivo. E quando ele foi tirado desse posto de senhor de uma cidade perversa, imediatamente aqueles vingadores foram atrás dele. Como ele foi resgatado no centro espírita, quando ele veio numa sessão, se comunicou, falou através do médium, tomou passe, e aceitou de coração sair daquela posição, aí atacaram o centro. E assim, é um ataque que a gente não tem noção, porque eles têm poderes, né? A gente não pode subestimar essas forças. Não é ter medo, mas assim, a gente precisa saber os lugares. Mas a gente não está desassistido, né? A gente não tem... não falta recursos. A gente precisa saber como alcançar, como fazer, né? A pressa a fazer, como brindar o nosso pensamento, né? Porque na maioria das vezes a gente já foi assim. É difícil ouvir isso, né? É difícil a gente entender que a gente já pode ter sido daquela faixa de pensamento, ter sido daquele jeito. Mas se a gente pensar na lei do progresso, né? Nos séculos que já se passaram, a gente volta. E aí tem uma caminhada que a gente tem que fazer, que é ir deixando esses vícios, né? Para adquirir virtude. O espírito ele não adquire luz. Uma coisa que eu aprendi recentemente, ele não adquire luz. Porque Deus nos criou. A gente só vai tirando essa coisa que está na gente. E a luz aparece. Quanto mais puro o espírito, mais ele já trabalhou dentro dele essas virtudes. Não está adormecido na gente. Jesus falou, vós sois Deus. Né? Como é que a gente acende essa divindade na gente? Esse é o desafio. Não precisa fazer essa pergunta, né? Como é que eu posso ser melhor a cada dia? Mesmo se cair, chora, né? Mas levanta e pede a Deus, né? As coisas vão acontecendo. E aí uma hora esses que nos acompanham, que não querem o nosso progresso, uma hora eles vão entender que a gente quer o caminho de verdade, eles vão se cansar. Né? Eles vão se cansar de tentar, né, ter um controle sobre isso e vão aceitar ajuda. Vão falar realmente, aí não tem mais o que fazer. Ele vai entender que ele está perdendo tempo nos obsidianos e que ele está perdendo o tempo da caminhada dele. E aí as coisas vão caminhar, né? A gente vai poder gozar de uma série de facilidades. Por isso que algumas coisas não acontecem em determinados momentos. Não acontece, às vezes é um trabalho, às vezes é algo que a gente gostaria e não acontece, porque não só tem a ver com o planejamento, como os nossos mentores, eles também permitem que os outros nos ataquem, para testar a nossa paciência, para fazer com que a gente evolua. Porque não adianta só estudar a lição, a gente tem que vivenciar a lição. E ser cristão é isso, né? Muitos são chamados ao sacrifício. Muitos. Né? Muitos são chamados um pouco de escolhidos. Né? Como é que a gente vai ser escolhido no meio ainda dos maus? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Não é revidando o mal. Mas como é que a gente faz o bem, né? Ele não vai entender naquele momento, mas em algum momento ele vai entender. Então era um pouco disso que eu gostaria de explorar, né? De falar sobre o planejamento reencarnatório.
é um processo ativo do qual a gente participa e que a gente modifica o tempo todo quando a gente entende, né, e trabalha para isso, né? Uma última coisa, né, uma última situação. Teve uma ocasião em que eu sempre, assim, desde quando eu cheguei no Rio, não sou carioca, desde quando eu cheguei no Rio eu aprendi a andar com alguma coisa na mão, né? Por uma coisa intuitiva, né? Eu sempre andei. E aí eu não costumo dar dinheiro para pessoas que me pedem dinheiro na rua, mas eu dou alguma coisa. Às vezes um bom dia, às vezes uma palavra, às vezes um biscoito, né? E eu estava vindo, né, na casa da minha namorada, e ela tinha me dado um pedaço de pizza, né, para eu levar, chegar em casa e fazer. Inclusive era num domingo, eu faço evangelho todo domingo, né? Há muito tempo, o evangelho no lar. E aí eu parei no ponto, né? E aí eu senti uma coisa de que poderia acontecer alguma coisa. E aí alguém me parou, né? Falando que queria me dar alguma coisa. Você tem alguma coisa para mim? Eu falei, tenho. E ele ficou assim, meio que espantou, né? Porque eu acho que eu seria assaltado, eu fiquei com essa impressão. Estava escuro, era de noite. E aí eu dei o negócio e fiquei aliviado, ele aceitou, devorou aquela fruta ali, o negócio. E aí logo em sequência eu pisei no prego. Assim que eu saí daquela cena, eu pisei no prego. Furou meu pé, cortou o chinelo, tal, meu calçado. E eu fiquei pensando naquela cena, né? Será que eu não fui abreviado de ter furado com um canivete, alguma coisa assim? É algo que a gente precisa pensar, porque quando a gente caminha e faz, as coisas são amenizadas, né? Não existe um planejamento, por exemplo, para você vir e fazer o mal. Você modifica, né, essa coisa. O mal, ele acontece por rebeldia da gente. Mas se a gente opera esse bem e vai modificando, a gente é abreviado de algumas situações difíceis. Isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? De que a gente é poupado, de que a gente pega a tarefa no bem. Mas você vai falar assim, Daniel, tem muitas pessoas que passam por coisas difíceis, né? Sim. Né? E aí tem as expiações. As expiações, elas de fato acontecem. Mas é algo que a gente precisa estudar, entender para estar reconhecendo ali e mudar a nossa realidade, com o nosso pensamento, com o nosso ato, né? Então é isso, um pouco da exposição, tá? Agradecer a todos, né? Manter o cuidado, manter as vibrações, as orações e firmes, né? Na caminhada, confiantes de todo o processo, né? E a gente caminha também. E acaba se tornando um instrumento, né, desse momento. As orações ajudam muito os que estão partindo, principalmente, né? Retornando à pátria espiritual. A gente vai entendendo, né, esse processo todo. E vão poder nos comunicar em breve, né, o que aconteceu. A gente vai ter esse momento ainda, mas não é ainda o momento. A gente precisa se manter firme e ser grato, né? Continuar se cuidando e trabalhando.